No último vídeo a gente chegou que a pressão no gás real vai ser dada por 1 sobre beta vezes del V vezes o logaritmo natural da parte configuracional da função de partição. E o que eu vou querer fazer agora primeiro é, para começar a entender como é que isso aqui vai funcionar em geral, eu vou querer reorganizar essa expressão aqui da seguinte forma. A função de partição configuracional, só para a gente relembrar, é 1 sobre n fatorial, integral dr1 até drn vezes exponencial de menos beta, somatória i menor do que j, u módulo de ri menos rj. Gente, tem essa integral aqui bem complicada. Aqui. O que eu vou considerar é uma coisa parecida, que é o que a gente chama de integral de configuração, que é basicamente esse z configuracional dividido por v elevado a n. Basicamente eu vou pegar essa, é como se eu estivesse considerando essa integral aqui, e eu estou dividindo pela integral na situação em que o u seria zero. Basicamente o que eu estou tentando aqui é remover a contribuição das interações. Que eu sei que se eu não tivesse nenhuma interação, eu ia ter exatamente esse v elevado a n, então esse q, ele meio que deve estar dando qual é a contribuição. Eu tenho indistinguibilidade, e que não vai pegar nada para a pressão, na verdade, essa indistinguibilidade, e eu ter essas interações ligadas agora. Então, simplesmente olhando isso daqui e substituindo na expressão para a pressão, a gente vai ter o seguinte, que a pressão vai ser igual a 1 sobre beta, e aqui eu vou ter del V, ln de z configuracional, que vai ser igual a 1 sobre beta del V, e aqui eu vou ter ln de q mais n ln de v, e agora isso aqui vai me dar 1 sobre beta vezes essa derivada que eu consigo fazer já, vai me dar n sobre v mais del v ln de q. Ou seja, eu consegui fazer aparecer aqui essencialmente o que seria o termo do gás ideal. E eu vou reescrever esse termo aqui de gás ideal de um jeito ligeiramente diferente do que a gente normalmente faz. Eu vou usar o fato que n sobre v é a minha densidade de partículas. Então eu tenho que a minha pressão vai ser igual à densidade de partículas dividido por beta mais 1 sobre beta vezes del V ln de q. Ou seja, de novo, se eu tivesse só o gás ideal, eu ia ter basicamente PV igual a N kBT, que é essencialmente o seguinte, P igual a N sobre V, vezes kBT, que é 1 sobre beta, ou seja, é igual a densidade sobre beta. Então esse pedaço aqui é basicamente o termo ideal. E agora, o fato de eu ter as minhas interações me introduz essa correção aqui, que o pessoal chama de termo virial. E o que eu queria discutir aqui um pouquinho é que o fato de eu estar considerando uma situação que eu tenho interações de curto alcance vai me significar que existe um limite do gás real em que eu devo recuperar o gás ideal. Isso vai me dizer alguma coisa sobre como se comporta esse termo aqui, na verdade é para a expressão como um todo, em geral. Que é basicamente o seguinte, suponha que eu tenha um gás lá com uma caixa aqui, com uma certa partículas aqui, as partículas estão razoavelmente densas. Aqui, isso é uma situação com D alto, Rho alto, ou seja, eu tenho uma densidade alta de partículas aqui. Você vê que o fato das minhas partículas terem interações de curto alcance ainda significa que eu vou ter bastante partículas interagindo entre si, e logo eu vou ter um termo virial que não é desprezível. Ou seja, o fato das partículas estarem interagindo é parte importante da dinâmica desse gás. Agora, suponha que eu considere um gás agora que ele está muito mais disperso. Você tem muito menos partículas no meu gás. Agora, o fato de eu ter interações de curto alcance significa que a maior parte das partículas não está interagindo
dividir com nenhuma das outras. Na verdade, você pode ainda ter uma situação em que o alcance da sua força é grande, mas ele decai rápido. Então, mesmo assim, você está interagindo com outras partículas, mas essa interação é bem fraca. Então, aqui na situação que o ρ é baixo, eu vou ter um virial desprezível. Ou seja, basicamente, se eu considerar a pressão do gás dividido pela pressão do gás ideal, isso aqui deveria ir para 1 se o ρ fosse para 0. Ou seja, essa daqui é mais ou menos a ideia do que está acontecendo nesse raciocínio aqui. Então, se eu considerar essa expressão aqui do virial como sendo a pressão do gás, ou seja, ρ sobre beta mais 1 sobre beta vezes del V ln de Q. Então, o que isso daqui está me dizendo é que deveria acontecer o seguinte, do fato de eu ter interações de curto alcance. Se eu dividir pela pressão do gás ideal, que é simplesmente ρ sobre beta, você teria o seguinte, P do gás dividido pela P do gás ideal, vai me dar 1 mais, agora, 1 sobre ρ del V ln de Q. Então, o que essa argumentação toda está me dizendo é que, né, o limite em que o ρ vai para 0 de 1 sobre ρ del V ln de Q deveria ser 0. Agora, o ponto é que isso daqui já me sugere uma maneira de eu pensar nessa pressão do gás não ideal do ponto de vista puramente termodinâmico, que é que o fato que esse pedaço aqui ele deve ter alguma expansão em potências de ρ, começando na segunda ordem, que é a chamada expansão virial. Ou seja, você vai ter essa ideia que eu posso pegar a pressão no gás, vai ser simplesmente ρ sobre beta, ou seja, o termo do gás ideal, mais algum termo B2, que depende da temperatura, vezes ρ quadrado, mais um termo B3, que depende da temperatura, vezes ρ cubo, e assim por diante. Ou seja, esse pedaço todo aqui seria, no final do dia, 1 sobre beta, del V vezes o logaritmo da integral de configuração. Essa ideia aqui é a expansão virial. Tem umas certas limitações nessa ideia que eu vou comentar no próximo vídeo, mas eu vou querer mostrar alguns exemplos em situações que a gente já considerou um gás não ideal aqui, mas sem ser de maneira muito explícita, e mostrar como é que fica a expansão virial desses caras. O primeiro desses modelos que eu já considerei é o gás de rede, porque aqui a gente tem, na verdade, uma interação no gás de rede, que é que eu tenho uma interação repulsiva que me impede de ter duas partículas no mesmo sítio. Ou seja, você tem alguma interação de muito curto alcance que impede duas partículas de estarem muito próximas, mas quando elas estão, mesmo em sítios vizinhos, você não tem nenhuma outra interação acontecendo aqui. O alcance é curtíssimo, ou seja, dentro de uma célula, basicamente, o alcance da interação, e é puramente repulsiva a interação. A gente já resolveu isso aqui lá no microcanônico, em que basicamente a função de partição microcanônica, que seria uma função da energia e do número de partículas. Como você não tem energia nesse sistema, é só uma função do número de partículas, e aqui você teria V células, né, fazendo papel do volume, daí a combinação de V em N, e aqui tomando a entropia, você teria S KB ln de ômega, isso aqui te dá, se você fizer a conta, vai dar N vezes KB. Aqui, se pensar em termos do volume por número de partículas, vai ter Vzinho ln de Vzinho, menos Vzinho menos 1, ln de Vzinho menos 1. E agora daqui você pode tirar a pressão sobre a temperatura, que seria a derivada da entropia por partícula, ou seja, esse pedaço aqui, com respeito ao volume por partícula, você teria basicamente aqui KB vezes ln de Vzinho, Vzinho menos 1. E aí o que eu pedi para vocês fazerem era realmente considerar a situação em que o V é muito maior do que o N, nessa coisa aqui, e mostrar que você recuperava
a lei do gás ideal. Então, essa daqui é a situação exatamente que o ρ está indo para zero, ou seja, exatamente essa ideia de eu ter, como eu tenho interações de curto alcance, se essas partículas estão muito longe para interagirem, é como se elas não estivessem interagindo. Então você recupera o gás ideal. Então vamos escrever isso daqui em termos da densidade e ver como é que ficaria a expansão virial. Tp sobre T vai ser igual a menos KB. Aqui isso vai ter V menos 1 sobre V, menos KB 1 menos 1 sobre V, e basicamente com Vzinho é Vzão sobre Nzão. Isso daqui é o seguinte, P vai ser igual a menos KB, ou seja, 1 menos 1 sobre beta, vezes ln de 1 menos ρ. Deixa eu deixar um pouquinho mais diferente pressão e ρ, vou usar um P maiúsculo para pressão. Então agora aqui obter uma expansão virial seria simplesmente uma questão de eu fazer uma expansão em Taylor do meu logaritmo. Então você teria aqui menos 1 sobre beta, e aqui você teria menos ρ, menos ρ ao quadrado sobre 2, menos ρ ao cubo sobre 3, etc. Então você teria aqui uma pressão, que é o termo do gás ideal, mais agora ρ ao quadrado sobre 2 beta, mais ρ ao cubo sobre 3 beta, etc. Ou seja, no segundo coeficiente de virial, B2 beta vai ser 1 sobre 2 beta, o terceiro coeficiente vai ser B3 beta igual a 1 sobre 3 beta, e assim por diante. Algumas coisas interessantes que estão acontecendo aqui. Primeiro, esse gás, ele não tem parte cinética. Ou seja, eu tenho só a parte configuracional nesse gás de rede, ou seja, as minhas partículas elas não se mexem, basicamente. Mas mesmo assim você ainda recupera todos os resultados usuais que se esperaria de um gás ideal e de um gás real quando você olha só a parte configuracional dele. O que na verdade está acontecendo é que a parte cinética e a parte configuracional elas meio que não conversam uma com a outra no meu gás. Então, eu remover uma não afeta a outra. Ou seja, você ainda consegue ter os resultados. Então, você poderia, por exemplo, se você quer só modelar a parte configuracional, você pode meio que esquecer a parte cinética, que é o que a gente faz em gases de rede. Uma outra coisa aqui é que esses termos todos que aparecem aqui, eles são positivos. E, na verdade, isso sai dessa expressão aqui. Se eu plotasse essa expressão, aqui você ia ter, em termos do ρ, você tem uma coisa que começa assim e explode aqui para ρ igual a 1. ρ igual a 1 é a maior densidade que você consegue ter no gás, enquanto que a lei do gás ideal estaria, basicamente, em algum lugar aqui. Então você vê que você está tendo uma pressão maior do que você teria se eu tivesse um gás ideal. Isso é por causa que eu tenho uma interação repulsiva. Interações repulsivas sempre tendem a aumentar a pressão. E é meio que intuitivo, né? Se você tem duas partículas que estão já querendo se afastar em adição com o movimento delas, quando você olha nas paredes do meu gás, você vai ter não só o momento que elas teriam já, mesmo se elas não tivessem interação, sendo transferido para as paredes, mas você tem também esse momento extra por causa da aceleração das partículas. Em contrapartida, se eu tiver uma interação atrativa, vai acontecer exatamente o oposto. A gente pode considerar isso daqui num outro gás de rede que eu passei para vocês, que eu acho que isso aqui foi numa prova que eu passei para vocês, que era aquele lá que eu tenho a possibilidade de ter duas partículas na mesma célula com uma energia negativa, mas eu não posso ter três partículas, e se eu tenho só uma, a energia é zero. Ou seja, o que eu estou modelando aqui? Eu estou modelando uma interação repulsiva, ou seja, eu não posso ter muitas partículas no mesmo lugar, mas se eu tenho não tantas partículas no mesmo lugar, eu tenho uma energia menor. Então eu estou modelando realmente uma interação que tem um potencial com essa cara. É repulsivo a curtíssimas distâncias, atrativo a distâncias médias e desprezível a distâncias mais longas.
O resultado que a gente tinha chegado aqui era basicamente que minha pressão era menos 1 sobre beta vezes ln de 1 menos ρ, exatamente o resultado que a gente tem sem essa possibilidade aqui de ter duas partículas em uma célula só, mais agora nρ, onde o n é a proporção de partículas que estão interagindo em pares. Então, aqui não dá para eu chegar e falar exatamente qual seria a expansão virial aqui, porque esse nzinho ele vai ser uma função de energia interna. Então, na verdade, você precisaria ter um nzinho que é uma função da temperatura, precisaria calcular quem é 1 sobre t nesse cara, inverter e substituir aqui. Então, seria uma complicação enorme chegar em realmente a pressão na representação da energia livre, que é o que a gente estava vendo aparecer lá na expansão virial. Mas o ponto todo é que você percebe que aqui é como se eu tivesse uma densidade efetiva, que é como se eu tivesse o resultado anterior, mas eu tenho uma densidade efetiva que é 1 menos nzinho vezes ρ. Então, na verdade, se eu for olhar onde é que estaria aqui no meu gás, você estaria empurrando ele aqui para baixo. Então, você está reduzindo um pouco a minha pressão. É como se eu tivesse uma densidade efetiva menor do que eu de fato tenho por causa dessa interação atrativa. Então você não chega a ter uma coisa menor do que o gás ideal, mas você tem uma coisa menor do que o gás puramente repulsivo, ou seja, eu ter atração diminui a pressão. Isso é um outro fenômeno que é bastante geral quando você tem interação entre gases. Repulsão tende a aumentar a pressão, atração tende a diminuir a pressão. Uma outra consequência desse efeito que pode ser que eu tenha coisas como isso daqui acontecendo. Eu tenho aqui a minha pressão, eu tenho aqui a minha densidade começa crescendo, e tem uma região onde ela diminui e ela cresce. E o ponto é que esse tipo de coisa aqui, uma pressão diminuindo com a densidade, é uma indicação que tem alguma coisa errada acontecendo com a minha expansão virial, que é exatamente o que eu vou falar no próximo vídeo. Esse tipo de coisa não deveria estar acontecendo, mas é um efeito que, se você for olhando cegamente a sua expansão virial, numa situação que você tenha coisas atrativas e repulsivas, você pode ter esse tipo de coisa acontecendo aqui. E, na verdade, isso daqui é bastante importante, que é possível que esse tipo de coisa aconteça, que isso daí é o que vai estar por trás da existência de líquidos e sólidos, entre outras coisas.